Você já esteve em um momento da vida em que tudo parecia pesado demais para carregar? Onde cada amanhecer chegava com o mesmo peso e o futuro parecia incerto, como se cada passo pudesse desmoronar tudo ao seu redor? É nessas fases que muitos acreditam que Deus está distante, que Ele não percebe o sofrimento ou simplesmente nos abandonou. Mas é justamente nesse ponto que a sua promessa mais brilha, mais se revela e mais se torna real para quem está disposto a ouvir. Imagine ouvir do próprio Senhor em meio ao caos, que Ele conhece cada detalhe da sua vida, cada lágrima silenciosa, cada momento de desânimo e que Ele já determinou um sustento para você atravessar essa fase. Não é apenas um discurso motivacional, não é uma frase bonita para se repetir em silêncio, mas um decreto divino, firmado muito antes de você sequer imaginar que enfrentaria esta situação. Quando essa verdade começa a penetrar no coração, algo muda. A ansiedade que parecia constante começa a perder força. O medo que te dominava já não tem o mesmo poder. E você percebe que não está apenas sobrevivendo, mas sendo carregado por uma força que não é sua. É a presença de Deus que sustenta, protege, renova, mesmo quando nada ao seu redor parece fazer sentido. Hoje quero conduzir você a compreender essa promessa com clareza. Quero que ela deixe de ser apenas uma frase bonita na Bíblia ou uma leitura distante e se torne a base sobre a qual você vai firmar os pés nesta fase. Essa mensagem não é para algum dia, para depois que tudo melhorar, é para agora. O que Deus declarou já está em ação, mesmo que os seus olhos ainda não consigam ver, mesmo que o coração ainda se sinta pesado. Imagine, por um instante, que você não precisa carregar o peso sozinho. Cada desafio, cada problema, cada noite de incerteza não é o ponto final da sua história. É apenas um capítulo que está sendo escrito. E Deus é o autor que garante que tudo será transformado, moldado e usado para algo maior do que você consegue imaginar. Quando começamos a enxergar a mão de Deus em cada detalhe, mesmo nos menores sinais, começamos a viver com uma confiança que não depende de circunstâncias, mas de quem Ele é. Essa é a promessa que quero trazer para você hoje, uma verdade viva, poderosa, real. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos como ela se manifesta, como ela te sustenta e como você pode fazer dela a força que te ergue mesmo nos dias mais difíceis. Preste atenção a cada palavra, permita que cada frase fale direto ao seu coração e prepare-se para sentir a paz que vem de saber que você nunca, jamais está sozinho. Quando enfrentamos momentos difíceis, é natural pensar que estamos sendo punidos ou esquecidos. Mas e se eu dissesse que essa fase não é um abandono, e sim uma preparação? A Bíblia está cheia de histórias que muitos nunca ouviram, mas que carregam verdades profundas. Abacuque, por exemplo, viveu tempos de caos, injustiça e incerteza. Ainda assim, ele declarou: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que falte o produto da oliveira e os campos não produzam alimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral e nos estábulos não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele não via mudanças externas, mas tinha absoluta confiança de que Deus estava presente. Essa perspectiva muda tudo. O sofrimento não é sinal de derrota, é parte do processo que nos fortalece. O ouro só se torna puro depois de passar pelo fogo, e da mesma forma, Deus permite certas provas para moldar nossa fé, caráter e resistência. Não é sobre escapar rapidamente do desafio, mas sobre emergir dele mais firme, mais sábio e com uma confiança que não se abala. Quando você entende isso, começa a ver cada dificuldade com outros olhos. Cada obstáculo deixa de ser apenas um problema e passa a ser uma oportunidade de crescimento espiritual. Cada lágrima, cada noite de incerteza é o solo fértil onde Deus planta forças, esperança e paciência. É nesse espaço, nesse momento de aparente fraqueza, que a promessa de Deus começa a se revelar com clareza e poder. E ao perceber isso, a vida diária se transforma. Até pequenos atos simples ganham significado. A oração,
a palavra de incentivo a alguém, o silêncio que traz paz. Tudo se torna terreno fértil para a ação divina. Existe uma promessa que atravessa gerações e que hoje alcança você. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é uma figura de linguagem, é uma verdade absoluta. Imagine ouvir isso como se fosse agora, de forma pessoal, direta, sem intermediários. Essa é a voz que sustenta quando o chão parece ceder, quando a solidão aperta e quando a incerteza ameaça te paralisar. No contexto bíblico, Jesus disse isso aos discípulos momentos antes de enviá-los para uma missão que, humanamente, parecia impossível. Eles enfrentariam oposição, perigos e escassez. A promessa não significava que nada de ruim aconteceria, mas que em cada situação Deus estaria presente, protegendo, guiando e fortalecendo. O impacto dessa promessa é que ela não depende de como você se sente no momento. Sua eficácia está no caráter de quem prometeu. Quando você crê nela, muda a forma como enxerga cada dia. A dor pode continuar, mas você não caminha sozinho. A incerteza pode existir, mas não paralisa. Essa promessa é o fundamento que sustenta o coração e mantém a mente firme mesmo quando o corpo está cansado. Ao internalizar essa verdade, cada desafio perde o peso esmagador que parecia ter. Cada preocupação é iluminada pela certeza de que você está sendo acompanhado. A promessa se torna seu porto seguro, seu refúgio e sua força invisível, capaz de renovar energia, esperança e confiança. Quando você começa a viver à luz dessa promessa, percebe sinais sutis de Deus em cada detalhe. Um conselho inesperado, uma solução que surge de repente, um momento de paz que acalma a alma. Tudo confirma que Ele está ativo em sua vida. Viver essa promessa hoje exige 3 ações claras. Primeiro, reconhecer a presença de Deus agora, não apenas esperar encontrá-la quando tudo melhorar. Essa consciência transforma seu olhar sobre a vida e reduz a ansiedade. Segundo, declarar a promessa em voz alta, porque palavras moldam pensamentos e pensamentos moldam atitudes. Ao repetir o que Deus disse, você fortalece sua fé contra a dúvida. Terceiro, aguardar com ação. A fé não é passiva, ela se manifesta em atitudes de amor, integridade, oração, ajuda ao próximo e trabalho diligente. Enquanto você vive assim, começa a perceber pequenos sinais de que Deus está agindo. Pode ser uma conversa que traz paz, uma solução inesperada ou até um sentimento repentino de confiança que supera o medo. Cada detalhe confirma que a promessa está viva e ativa na sua vida. E quando essas pequenas confirmações se somam, o que antes parecia impossível se torna administrável, e você percebe que a força que precisava sempre esteve ao seu lado. Esse processo fortalece a alma e cria uma visão espiritual clara. Você passa a viver com olhos atentos, reconhecendo a mão de Deus em cada oportunidade, em cada gesto de bondade e até nos desafios, que deixam de ser apenas obstáculos e se tornam provas de fé que moldam seu caráter. Agora feche os olhos e permita que essas palavras se tornem realidade no seu coração. Respire fundo e diga: Senhor, eu recebo a Tua promessa hoje. Eu creio que o Senhor está comigo e que me sustenta nesta fase. Renova minhas forças e guarda minha mente. Sinta o peso nos ombros começar a diminuir enquanto essa verdade se estabelece em você. Não é imaginação, é um encontro real com Deus. Um momento íntimo que transforma seu dia, sua perspectiva e sua fé. Permita-se sentir a presença dele em cada respiração. Perceba como a confiança cresce e como a paz começa a tomar o lugar do medo. Este é o momento em que você percebe que não precisa de soluções imediatas, porque Deus já está atuando silenciosamente em sua vida. Ao encerrar este momento, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está presente em cada detalhe da sua vida, mesmo quando você não percebe.
Cada passo que você dá, cada decisão tomada, é sustentado por Ele, mesmo nos dias mais difíceis. A presença de Deus não depende das circunstâncias. Ela é constante e fiel, oferecendo paz ao coração e clareza à mente. Viver essa verdade transforma sua forma de encarar os desafios. Pequenos atos de fé, como ajudar alguém, orar ou simplesmente confiar, se tornam sinais da ação divina em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Perceba como a esperança surge, mesmo em meio à dificuldade, e como cada momento de coragem se multiplica, criando força para seguir adiante. Compartilhe esta mensagem com alguém que precise ouvir palavras de encorajamento, porque talvez essa seja a luz que vai sustentar outra pessoa hoje. Permita que a certeza da presença de Deus guie seus passos, fortaleça sua fé e transforme seus dias em oportunidades de experimentar o amor e cuidado do Senhor de maneira real e profunda.